Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Roger Machado pistolou. Foi na entrevista coletiva logo após a vitória do Grêmio sobre a Ponte Preta pelo placar de 2-1. Roger mostrou toda a sua indignação pelas críticas recebidas nestes últimos dias, que colocavam em dúvida a titularidade de Lucas Leiva na partida deste sábado. Roger chegou a classificar alguns jornalistas como desleais, mas não teve a coragem de dar os nomes. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO. Tu já viu o meu gato Malô passear aqui no vídeo, né? Pois ele me deu sorte no meu palpite na KTO neste final de semana. Eu acertei na mosca, Grêmio 2, Ponte Preta 1. Coloquei lá este placar, tava pagando 8,50 e eu fui arrojado. Coloquei 40 pila, saí com 340 na KTO. Vá você também na KTO.com, tem link no primeiro comentário deste vídeo. Este cupom aqui, ó, Meneghetti, te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. E aí tem muita coisa bacana para tu te divertir, ter entretenimento e quem sabe até ganhar uns pilinha na KTO.com. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre a pistolada do técnico do Grêmio, Roger Machado. Foi forte o Roger. Faz alguns jogos do Grêmio que ele vem se mostrando desconfortável com críticas recebidas, mas desta vez, no sábado à noite, depois de Grêmio 2, Ponte Preta 1, aliás, eu já coloquei um vídeo aqui no meu canal te contando como o Grêmio construiu esta vitória que lhe concede a vice-liderança na tabela da Série B, pois o Roger mostrou toda a sua indignação, desta vez colocando para fora com termos fortes. Antes de seguir adiante, convido todo mundo pela inscrição aqui no meu canal. Aquele sininho ali embaixo é para ativar as notificações para os meus próximos conteúdos e todos bem-vindos nos comentários, inclusive para divergir das minhas opiniões. Olha só, aqui nesse cantinho, ó, eu estou deixando o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, me acompanhem lá também. Eu estou de férias, mais uma semaninha do Donos da Bola, mas sigo produzindo conteúdo com as minhas opiniões e informações aqui no YouTube. Me acompanhem no meu Insta, Meneghetti Jornalista, vamos estreitar ainda mais esta nossa relação. O Roger ficou indignado, ele era perguntado sobre um assunto, sobre Campá, sobre Lucas Leiva e espinafrou a imprensa, o que, aliás, é seu direito e aquele é o momento. Mas a gente não pode também deixar de considerar que este era um recurso muito bem utilizado pelo Renato Portaluppi, durante 4 anos e meio técnico do Grêmio. Quando o time não ia bem dentro de campo, o Renato usava uma manobra para entrar para um outro debate, para tirar o foco da atuação do Grêmio. O Grêmio ganhou da Ponte, o Grêmio é vice-líder, mas a gente sabe, quem viu o jogo, o Grêmio não foi bem, chegou a ser vaiado em alguns momentos. O que perturbou o técnico gremista foram as vaias que ele recebeu quando o seu nome foi anunciado no alto-falante da arena e quando ele entrou em campo. Observem o que disse o técnico Roger Machado. O que a gente viu hoje ali, eu entrar no campo, né, ser vaiado, né, quando anunciaram o meu nome também ser vaiado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Foi uma construção do ambiente externo. E as opiniões do ambiente externo que alguns atuam na minha opinião, são pesadas. De novo, eu acho que de alguma forma, em alguma medida, né, teve deslealdade, né, no processo pré-jogo. São duas respostas aí que eu juntei, né? O Roger dizendo com o seu linguajar muito próprio, que eu sempre elogio, eu gosto desta linguagem rebuscada do Roger, foi uma construção do ambiente externo. O que significa isso? Foi uma crítica. Algo absolutamente normal. E aí o Roger chega a dizer assim, eu tô há mais de 30 anos no meio, eu sei como as coisas acontecem, mas continua se incomodando, continua se perturbando. Aí ele segue e diz assim, alguns atuam com... Aí ele diz, na minha opinião, são pesadas. Ele quer dizer que as críticas são pesadas. Mas naquele primeiro momento, ele já ia dizer, alguns atuam com, na minha interpretação, com deslealdade. Aí ele segue numa outra resposta e fala o que ele queria falar. De alguma forma, teve deslealdade. É uma crítica forte.
essa do Roger Machado, a parte da imprensa. Mas, e agora eu vou criticá-lo por falta de coragem. O Roger deveria ter dado os nomes, é que nem eu falar que tem muito técnico medroso aí no futebol brasileiro, ou com medo de encarar o vestiário, ou com medo de fazer as substituições necessárias, ou com medo de colocar um jogador que vem de fora como titular, já que joga mais futebol que os outros. Não funciona assim, a gente tem que dar os nomes. E eu estou dizendo aqui, o Roger não teve coragem para dar os nomes. O que eu acompanhei destes últimos dias? Um processo absolutamente natural de crítica ao técnico gremista, porque ele estava cogitando, como realmente cumpriu, e ele tem que seguir as suas convicções e não a da torcida ou da imprensa, colocar o Lucas Leiva na condição de reserva neste primeiro jogo. É uma estratégia do Roger. Ele tem, como ele gosta de dizer, a gestão do vestiário, a gestão do grupo. Agora, ele não pode tirar o direito da imprensa de criticá-lo por isso. Não há nada de desleal neste processo. Há uma situação normal em que o Roger foi criticado porque ele não firmou o Lucas Leiva como titular, havia uma expectativa de uma arena lotada, o que se cumpriu, quase 44 mil torcedores, numa linda festa da torcida, e o Roger acabou vaiado. Isso é um processo absolutamente natural. Não há nada de desleal aí nesta situação. O que houve, sim, foi um equívoco do Roger de interpretação. Ele tem que saber que ele será criticado quando algum jornalista pensar diferente dele. Isso faz parte, e daquilo que eu acompanhei, a gente não consegue ver, ouvir e ler tudo, as críticas foram normais, de jornalistas dizendo que o Roger deveria colocar o Lucas Leiva. Aliás, esta era a minha opinião, por exemplo. Lucas Leiva deveria começar como titular, mas quem decide quem é o técnico é ele, e eu opino. Ele tem o direito de escalar e eu e os outros tantos jornalistas de opinar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando o Roger disse que foi uma construção do ambiente externo, lindo isso, construção, parece que a imprensa se uniu nos bastidores para vamos criticar o Roger para construir um ambiente externo. Isso é um processo normal que acontece no futebol há mais de 100 anos. A imprensa coloca a sua opinião e você que está aí nos assistindo, como seguidor no YouTube, como telespectador da Band TV, por exemplo, ou dos outros canais, ouvinte das emissoras de rádio, você tem o seu filtro e a sua opinião. O Roger subestima a capacidade de leitura da torcida do Grêmio. Os torcedores têm o direito de querer o Lucas Leiva como titular ou não, ou querer o Vidia Sante, ou querer o Campas. O torcedor tem a sua opinião. Mas a imprensa acaba influenciando? É claro que sim. É claro que a imprensa acaba influenciando, mas quem quiser que compre e quem quiser que divirja. Se vocês forem nos meus vídeos aqui, tem dezenas, centenas de seguidores aqui do Meneghetti que acompanham o meu trabalho e que têm divergências com relação às minhas opiniões. Alguns em condições normais de temperatura e pressão, faz parte, e outros não. Outros um pouco mais descabidos, mais desequilibrados, mais destemperados. Tudo bem, cada um tem a sua maneira de se expressar. Eu posso concordar ou não. Agora, a gente não pode tirar o direito do torcedor de se manifestar. Então o Roger achar que isso foi orquestrado, que foi manipulado para pressioná-lo, colocar o Lucas Leiva. Nenhum jornalista, pelo menos na grande maioria, tem algum interesse na titularidade desse ou daquele jogador. Que o jornalista tenha a sua opinião em colocar, eu acho que o fulano tem que ser titular e o ciclano tem que ser reserva. É assim que funciona isso. E não um trabalho orquestrado, uma construção do ambiente externo. O Roger não pode subestimar a capacidade de inteligência da torcida do Grêmio, que na grande maioria, pelo que a gente está acompanhando em pesquisas interativas, que não têm um valor científico, são meramente enquetes, querem o Lucas Leiva como titular. Eu cheguei até a pensar em colocar na thumb, na capa do meu vídeo, Roger em tarde de Rote. Por dois motivos. Primeiro, por esta sua, e eu acho que sim, teimosia em não colocar o Lucas Leiva. Mas é ele que sabe quanto tempo o jogador tem capacidade para atuar, ele sabe o melhor momento de colocar o Lucas Leiva. O que eu tenho apenas é a minha opinião de quem é analista de futebol há mais de 3 décadas, há 35 anos. E também Roger em tarde de Rote, porque esta espinafrada na imprensa, a caracterização de que foram desleais, é típica do ex-técnico da dupla Granal, Celso Rotti. Talvez o Roger possa usar o seu tempo melhor em corrigir os problemas defensivos do Grêmio, em especial da bola aérea, do que ficar preocupado com aquilo que a imprensa diz. Aliás, achei curioso, porque o Roger disse, algumas semanas atrás,
de que não lê nada, de que não ouve nada, de que não vê nada. Então como é que ele consegue ter um discernimento se parte da imprensa foi realmente desleal com ele ou não? Duas perguntas que eu gostaria de fazer ao Roger. Esta é uma delas. Ora, Roger, você não vê nada, não lê nada, não ouve nada, como consegue ter um julgamento preciso de que houve deslealdade? Esta é a primeira. E a segunda, quem são as pessoas que efetivamente foram desleais com o Roger Machado? Ele precisa ter coragem para responder isso. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações ali no sininho, se gostarem dos vídeos, valendo aí o like, KTO.com. KTO.com, cupom promocional Meneghetti. Peguei meus pila lá no Grêmio 2, Ponte Preta 1, botei 40, tava pagando 8,50, saí com 340, churrasquinho garantido, assado de férias, prontinho, para você também na KTO.com, tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria, gurizada! Bom domingo, vai um abraço!